Vamos, escola de oração, sejam bem-vindos, família da escola de oração, vamos entrando. Mais uma quarta-feira, mais um dia que o Senhor tem nos abençoado, glória a Deus por isso, para nós estarmos juntos aqui falando sobre oração. Isso é um sonho meu, que já há mais de 22 para 23 anos ensino sobre oração e auxilio nesse ensino de oração, e ter toda quarta-feira aqui a oportunidade de compartilhar princípios, segredos e palavras sobre oração que durante todos esses anos acumulei, é um privilégio, tá? Glória a Deus. Opa, chegou alguém com uma mão aqui na cafeteria, hein? Hello. Cafeteria aqui da explosão. Tá esquentando aqui. Olha lá. Na última Não, ela só explode, subiu mas só aqui um explode de cappuccino sexta. e caiu tudo, vazou geral. Só de sexta, nas de quarta nós somos comportados. Nós somos comportados, né? Sexta-feira é um negócio, o pessoal já torce para dar as coisas darem errado aqui, tá? Ah, apareceu Então, vamos lá. aqui, não vinha, Opa, veio. apareceu? Olha com a camiseta que ele tá, ó. Dá Mostra tchau. a camiseta. Camiseta você lá. tá? Que camiseta você tá? Festa Vamos hoje ver. aqui. Ó, Opa, bola running. running, que atleta, Opa. gente. Opa, o pessoal colocou opa ali, né? É. Então é isso, glória a Deus, família. Nós vamos fazer um cafezinho e hoje nós vamos falar sobre ouvir a Deus, né? Então é um tema bíblico falado pelos profetas, falado pelos apóstolos, por Jesus, falou muito sobre isso, mas quando nós vemos Jesus falando, profetas falando e falando que nos últimos dias estaria o povo assim, com dificuldade de ouvir a Deus, vamos entender o porquê e que você saia dessa estatística, né? Tá bom? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E Jesus disse, será que nos últimos dias, quando eu voltar, encontrarei fé na terra? Então, quando ele fala, será que se ele vai encontrar fé na terra, ele está dizendo que as pessoas vão deixar de ouvir a palavra de Deus. E o que significa isso? Vamos ver hoje na live. Isso é um princípio poderoso de oração, é um princípio poderoso de avançar em oração e até em batalha espiritual, porque uma geração que não ouve a Deus diminui em fé, diminuindo em fé. As suas orações são orações mecânicas. Se forem orações mecânicas, a oração não gera vida em você. Se não gerar vida, curta duração você vai ter de oração. Você vai orar religiosamente, mas não com fogo, com poder, com autoridade. Então nós precisamos ouvir, tá? E é isso aí. O café, ele falhou hoje. Ele não está conseguindo sair o café. Pronto, olha só como tá conseguindo super. Ah, agora Olha foi. Aqui, né, Levi? Foi, agora foi. Tá Então, opa, Eu creio que vai. Ó, Tá indo. Ah, que lindo. se você tivesse numa cafeteria, pedisse um café, demorasse isso, ó, já tinha ido embora, né? Tá louco. Então é isso. Então o Levi tá falando, Ele tá falando em baixo, silêncio, gente. porque alguém deve ter pressionado ele, né? Nada, só fiz A um- dona da cafeteria deve ter dado um pega ali que ele tá Ai, sussurrando, judiação, hein? jamais faria isso. É. Ó, você vai servir ou eu? Agora vai. Aqui, Meu ó, te amigo ajudo. Levi, Cuidado. vamos. Cafezinho, opa. Pronto, dá tchau pro pessoal. Ó, você sabe que o tamanho do café determina o tamanho da live, né? Então, hoje é mais curtinho. Mas a gente Ó. tem o combinado, não tem isso que as lives de oração elas são de 1 hora? É, você Ou live que tá, de 1 hora? você que tá querendo diminuir a live, mas Imagina, então vamos lá, eu já vamos lá. volto aqui com mais café. tá? Daqui a pouco teremos mais café. Cafezinho, pega o seu aí, vambora. Tchau. Cadê a foto? Tira a foto. E posta lá, hein, gente? Bomba lá pro pessoal ver lá, assistir e vamos pra cima. Vamos falar sobre ouvir a Deus. Eu estou muito preocupado porque já há muito tempo eu ensino sobre isso. Já escrevi isso nos meus livros, alguns, lógico, de uma maneira mais complexa ali, explicando alguns princípios, mas eu estou preocupado porque eu sempre acompanhei intercessores, sempre acompanhei homens, mulheres de oração, sempre acompanhei como pastor a igreja também. E algo que eu tenho percebido é que começou não, né? Mas já faz um tempo isso, tem um movimento dentro da igreja que é assim, Deus me falou. Então, esse Deus me falou
É muito sério ouvir isso, né? Porque a Bíblia diz que quando Deus falava com os profetas, eles tremiam, eles temiam. Quando falava com os profetas, eles tinham né? E não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas estou dizendo que a seriedade da voz de Deus ecoando em nossas vidas, né? Quando João, em Apocalipse, teve a visão de Deus, ele escutou a voz de Deus e ele ficou alarmado com a voz de Deus. E diz: opa, agora vamos ouvir a Deus, hein? Epa, vai. Não mostra o lado que tá lascado Tá toda lascado? vez, Estamos né? lascados. Olha aqui, essa é a caneca da live Não de sexta. faz Tá lá. isso. Estamos lascados. Olha. Mostra o lado bonito da coisa. Olha só. Agora, olha o tamanho dessa caneca, tá? Olha, Live vamos tripla pra vocês hoje Vamos de oração. tomar. Quer ver? Viu? Tá, vamos tomar aqui hoje, ó. Lascou. A caneca aqui lascou. Vamos lá. Glórias. Então, nós vemos que a voz de Deus, ela não é de uma maneira assim simples, né? Nós vemos que a voz de Deus, ela é poderosa, né? Nós vemos nos livros de Salmos a força, a autoridade, o poder que tem a voz de Deus. Então, essa questão de... Eu não estou falando que Deus não fala. Deus nunca deixou de falar com a humanidade. É a humanidade que deixou de ouvir a Deus. Então, nós vemos que hoje esse negócio de Deus me falou, ele está muito, muito dentro da igreja, muito dentro dos ministérios, muito dentro das decisões que muitas vezes nós tomamos. E esse Deus me falou é complicado, porque quando você vai analisar o que a voz de Deus, quando ela vem, o que ela produz, é totalmente contrário das características que essas pessoas dizem. Deus me falou, Deus me falou, Deus me falou. Deus fala com todo mundo, tá? Mas nós temos que entender que Deus sempre falou, Ele nunca vai deixar de falar, tá? Às vezes a palavra dele é rara, não porque Ele não está falando, mas porque as pessoas não estão ouvindo a Ele, tá? Então, uma geração que começa a deixar de ouvir a Deus é uma geração fraca em fé. Quando é fraca em fé, ela começa a tentar resolver os seus problemas de uma maneira natural, carnal e de uma maneira com que os teus olhos estão vendo. Deixa eu falar um segredo aqui sobre ouvir a Deus, um princípio forte, guarda no teu coração isso. Quando nós estamos vendo na Bíblia, o relacionamento de Deus com os seus filhos é muito mais com a sua voz do que com a apresentação dele. É muito mais com a sua voz do que com o que nós estamos vendo. Então está ligado muito mais com ouvir, a nossa intimidade com ele, vou falar na palavra isso, do que com o nosso ver. Então muita gente está achando que Deus está falando, mas Deus não disse nada. Isso acontece em toda a Bíblia. Deus disse assim: o que vocês estão dizendo que eu estou falando se eu não falei nada com vocês? Que os profetas estão dizendo: não, assim diz o Senhor diz, o Senhor me falou, o Senhor me disse aquilo, mas disse para você tomar uma atitude contrária à palavra de Deus, por exemplo. Disse para você tomar uma atitude contrária ao que ele já ensinou sobre aquilo. Então é algo muito diferente, algo muito louco. Então esse Deus me falou tem entrado no meio da igreja, isso tem sido complicado. Esse Deus me falou, ele faz com que as pessoas que estão próximas a ele, que as pessoas que estão do lado dele se aquietem, fiquem quietas, porque se Deus falou, né? Se Deus está falando, então nós vemos que os frutos desse Deus está falando é complicado. Nós vemos que as atitudes que estão levando essa pessoa, a condução desse Deus falou, está muito longe da mente de Deus e como Deus age. Então eu quero ensinar vocês hoje a gente compreender o que significa ouvir a Deus, né? Então, para você ver a seriedade disso, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta a Timóteo 4, versículo 3, ele diz assim para Timóteo: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão, não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, tá? Então nós vemos que quando o apóstolo Paulo está falando sobre isso, está falando sobre essa situação, ele não está falando ali sobre seus dias, por exemplo, né? Porque quando ele diz que cercar-se-ão de
diversos mestres, está cercado de mestres, na verdade, na cultura daquela época não poderia acontecer isso, porque você tinha que ter um mestre que te ensinasse os princípios, que ensinasse a palavra. Então, por exemplo, Jesus era um mestre e tinham seguidores que o seguiram, né? Então, tinha diversos outros mestres em Israel, diversos outros, vamos dizer assim, rabis em Israel que eram seguidos, né? E ali esses rabis ensinavam. Quando Paulo vai falar sobre a fé dele, ele fala da escola de Gamaliel, aonde ele sentou aos pés de Gamaliel e aprendeu na escola de Gamaliel. Então ele tinha um mestre. Então qual época seria essa que você seria cercado de mestres por todos os lados? Aonde você estivesse, você teria mestre segundo as suas próprias cobiças. Então aqui já fica a primeira dica para que a gente possa começar a entender a voz de Deus e como ele fala conosco, que na verdade nós estamos ouvindo aquilo segundo as nossas próprias vontades, segundo as próprias nossas cobiças. Não gostei do que me falaram, não gostei mesmo que seja a palavra de Deus, então eu vou procurar outra pessoa que fale o que eu goste. Não, isso aqui ele está falando do que bate comigo, que bate com os meus desejos, com as minhas vontades, e aí que é o complicado, porque aí nós vamos ouvir o homem, nós vamos ouvir até enganos, como diz o texto aqui, entregando-se. Não é só escutando, tá? Porque o princípio de escutar, ele começa ouvindo, mas depois você, com aquele ouvir, ele vai fazendo parte de você, você vai internalizando aquele ouvir e aí você se entrega a ele. Aí o que significa se entregar é ser conduzido por aquilo que você ouviu, tá? Então nós vemos que essas pessoas se entregariam a fábulas, tá? Então a mitos, a palavras completamente diferentes, da palavra de Deus, da sã doutrina. Então nós vemos que hoje as pessoas leem pouco a palavra, isso é comprovado por pesquisas, as pessoas estão com dificuldade de ter a prática da leitura da palavra, e por a prática da leitura da palavra elas querem algo mais pronto, algo mais mastigado, que alguém escutou a Deus, teve intimidade com Deus e essa pessoa vive do que o outro escutou de Deus, vive da aliança que o outro tem com Deus, né? E não somente aprende com essa pessoa para também ter a sua vida para escutar a Deus, tá bom? Então nós vemos que a força e a importância de ouvir a Deus, ela vai mudar radicalmente a nossa história, né? Então se você vê ali no livro ali na vida de Elias, quando ele está todo atormentado, sabe por que ele está atormentado? Porque ele ouviu a voz do mensageiro de Jezabel. Então, quando ele ouviu a voz do mensageiro de Jezabel, ele deixou de andar por fé. E depois que ele deixou de andar por fé, ele começou a ouvir outras vozes. Então, aí, essas vozes levaram ele para um lugar complicado e ele entra numa caverna. A Bíblia diz que vem um vento forte, muito forte, devastando tudo. Vem um terremoto. Vem um furacão. E Deus não estava em nenhum desses lugares. Aí vem uma voz, a Bíblia diz um call no hebraico é voz, vem uma voz suave, vem uma voz bem suave, diz Elias, e a Bíblia diz que ele sai. Então nós vemos que quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, nós começamos a nos afastar de Deus, nós começamos a deixar de ouvir a voz de Deus e começamos a entrar nas fábulas, ou seja, em mentiras, ou seja, em verdades que nós começamos a acreditar por não estar ouvindo a voz de Deus. Tá bom? Então vamos entender isso, quero ministrar a vocês sobre isso. Então a profecia de 2 Timóteo, a palavra que Paulo dá é que eles teriam diversos mestres para tudo quanto é lado, não diferente de hoje que nós temos, né? E deixando a sã doutrina. Então nós temos que tomar cuidado, porque esses ensinos que sem perceber nós vamos começando a ter, eles vão ser muito mais visuais do que ouvir, né? E a fé vem pelo ouvir, não vem pelo ver, tá bom? Então aí nós começamos a ver um povo andando muito mais pelo visual, porque isso é uma cultura helenística, uma cultura grega antiga, né? Onde você contemplava os deuses, as esculturas, e você fazia as esculturas e ficava contemplando os deuses no ver, não no ouvir, né? Então, o nosso Deus é um Deus que através da sua voz criou tudo que existe, tudo que há. Ele disse que vem a existir, veio a existir, né? Então, tudo foi criado através da sua voz, fora o ser humano, que Deus fez
com sua própria mão ali, tá bom? Então vamos entender isso aqui nessa noite, a importância de ouvir e escutar a Deus, porque ouvir é uma coisa, escutar é outra coisa totalmente diferente, né? Nós vemos os textos bíblicos onde o próprio Senhor Jesus diz, quem tem ouvidos, ouça, né? Quem tem ouvidos, ouça, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então ele fala 3 vezes sobre isso, sobre o sistema de ouvir a Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então ele usa 3 vezes, eu quero entrar nessas 3 vezes que Jesus falou e a importância disso. Então a nossa geração está cercada de mestres e isso teria que ser muito positivo se fosse o ensino saudável, o ensino da sã doutrina. O problema é que nós estamos vendo o ensino com raízes totalmente ligados ao ver, né? Então, por exemplo, faça isso que você vai ver isso, faça aquilo que você vai ver acontecer isso, né? Então eu quero ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus alimenta a minha fé e através da minha fé, pela fé, os heróis, os pais da igreja, os guerreiros do Antigo Testamento, pela fé, eles apagaram fogo, pela fé eles venceram gigantes, pela fé eles derrotaram exércitos, pela fé. Então a fé está ligada com a audição, tá? E nós precisamos restaurar essa audição. Então nós vemos que na unção sacerdotal tinha uma lei obrigando os sacerdotes antes, quando fossem consagrados, eles deveriam ungir os ouvidos, né? Ungir a mão, ungir um pé, que significa ação, e está tudo ligado com ouvir, e não está ligado com o ver. Então olha só, Deus não mandou ungir os olhos deles, mas mandou ungir os seus ouvidos. Então nós precisamos resgatar, como pessoas de oração, como homens de oração, nós precisamos resgatar a força de ouvir e escutar a Deus, porque ouvir todo mundo ouve. Ouvir, você está na igreja, você está lá, teu ouvido está lá, você está escutando. Mas eu quero trazer esse ensino, esse princípio poderoso da parte de Deus para as nossas vidas, para que eu e você possamos crescer nesse ponto tão poderoso, tão maravilhoso da palavra de Deus. Eu quero ler Apocalipse capítulo 1, rapidamente aqui. Apocalipse 1:15 nos diz que João está tendo uma visão de Cristo. E aí ele vê ali os seus cabelos, os seus olhos, ele vai vendo ali aquela visão de Cristo glorificado, o poder de Deus, a grandeza de Deus, a força de Deus, porque muita gente tem a visão de Jesus crucificado, mas ali ele já está glorificado, cheio de autoridade, cheio de poder. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 15, ele nos diz assim: e os seus pés semelhante a um bronze polido, como refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. É muito forte a voz de Deus. A voz de Deus é poderosa. Apocalipse 1:15 nos diz que a voz de Deus ela tem o poder de despedaçar no inferno. Ela tem uma palavra, pode mudar toda a tua história. E o problema é que os nossos ouvidos podem estar fechados. Nossa vida pode estar fechada para ouvir a voz de Deus. E muitas vezes as transformações não vêm por causa disso. A Bíblia diz que a voz é como a voz de muitas águas. Então a voz de muitas águas quer tocar a nossa história. Então Deus não parou de falar. Deus não para de falar. Deus sempre, tudo que Deus vai fazer, e Deus está fazendo coisas toda hora. E a Bíblia diz que antes de Deus fazer algo, Ele avisa, Ele fala com os seus servos, os profetas. Então nada do que Deus faça, Ele não vem avisar o seu povo. Então Ele sempre está fazendo, Ele sempre está falando. O problema é que nós estamos vivendo uma geração que ficou surda espiritualmente, vamos dizer assim, que fechou seus ouvidos para Deus, porque só quer ouvir aquilo que agrada o seu coração, ou segundo as suas cobiças. Então, isso é legal. Então você vai numa reunião, escuta, isso aí não tem nada a ver. E muitas vezes é o que Deus quer que você escute, mas você se fecha. Muitos de nós estamos com os ouvidos tampados, muitos de nós estamos com os ouvidos fechados. Então, eu já falei aqui sobre Elias. Deixa eu dar um exemplo, estou dando alguns exemplos para vocês conectarem com o que eu quero dizer. Samuel, nós vemos que quando ele era um menino, a mãe dele entregou ele no templo, como tinha feito essa promessa ao Senhor. Então ela entrega ele no templo e agora começa pequenininho já a ser ensinado com o ofício sacerdotal ali no templo. E a Bíblia diz que um dia ele está dormindo, lá no livro de Samuel, nos conta essa história no começo do livro de Samuel, e
ali a Bíblia diz que a palavra de Deus era muito rara. Isso não quer dizer que Deus falava pouco. Essa palavra rara no hebraico significa de muito valor, porque eram tão poucas pessoas que conseguiam escutar a Deus na geração de Samuel, que quando a palavra vinha, essa palavra era muito rara, a palavra hebraica é para aquilo que é muito precioso, porque somente poucas pessoas estavam conseguindo ouvir a voz de Deus. Então, nós vemos que na Bíblia ele está deitado e ele escuta, ele não viu, ele escutou, Samuel, Samuel. Ele se levanta, acho que é Elias, vai lá, acho que é Eli chamando ele, e ele falou, não fui eu que chamei, não, pode voltar a dormir. Ele volta a dormir. Novamente, o Senhor chama ele, Samuel, e ele escuta novamente, ele acha que é Eli, volta lá, ele, não fui eu não, pode dormir. Ele volta a dormir a segunda vez. A terceira vez ele escuta Deus. E Samuel, ele vai até Eli e ele fala, eu acredito que você está ouvindo a voz de Deus, é Deus que está te chamando. Então, próxima vez que ele te chamar, ele já tinha chamado 3 vezes, a próxima vez que ele te chamar, você diz, fala Senhor, que o teu servo está te ouvindo, tá? Então, quando ele diz essa frase, Deus fala com ele. Então, nós vemos que aí Deus, pela 4ª vez, vem, chama ele e diz, fala que o teu servo te ouve, e Deus diz, vou falar algo de Israel que vai fazer tinir os ouvidos de todo o povo de Israel. Ou seja, por mais que eles não queiram ouvir, vai ser uma voz tão forte que vai vir através que eu vou liberar sobre você agora, que você vai poder liberar, que por mais que eles não queiram ouvir, vai chacoalhar o ouvido deles, tá? Então, nós vemos que todo o processo de restauração de uma vida, todo o processo de restauração de uma família, todo o processo de restauração de uma igreja, de uma região, de um casamento, de uma família, começa em ouvir a voz de Deus. E eu vou explicar o que é isso e qual é esse processo, tá? Então nós vemos que Samuel também, ele tem que abrir isso, fala Senhor, que teu servo está ouvindo. E quando ele fala isso, Deus fala com ele. Enquanto ele não fala isso, enquanto ele não diz isso ao Senhor, o Senhor não fala com ele, tá? E é assim conosco também. Muitos de nós estamos com os ouvidos tampados. Isaías profetizou isso em Isaías 6 e Jesus repete a profecia de Isaías. Então nós vemos e Paulo fala não só sobre a profecia de Isaías, mas ele diz que nos últimos dias os homens eles vão ouvir só o que querem, segundo as suas cobiças, e vão se cercar de mestres, tá? Se esse mestre aqui não falar algo que eu não gosto, eu procuro esse. Se esse não falar que eu não gosto, eu procuro esse. E isso aqui, igreja, é Babilônia, é confusão da linguagem, confusão de línguas. São muitas vozes falando na sua vida, na sua cabeça, tá? E é aí que começa o problema de não conseguir ouvir a Deus. Babilônia é a multidão das vozes. Tem até escolas que ensinam idiomas, chamam Babel, por exemplo, que é a pluralidade das línguas, tá? Dos idiomas ali, das vozes, daquilo tudo ali. Então nós hoje somos alvo de muitas vozes, muita voz. Não só a voz do diabo, de demônio e tal, mas vozes que estão jogando dentro de nós fábulas, e isso faz com que os nossos ouvidos, tanta voz, tanto barulho, que nós vamos acabar não conseguindo escutar a Deus. Se você está falando no celular, você está num lugar que está uma barulheira, vamos dizer assim, um som alto, uma gritaria, uma confusão, sei lá, pessoal falando, você está tentando falar no celular, você não vai conseguir ouvir. Por quê? Porque tem muitas outras vozes falando. Se silencia tudo, você fala, escuta perfeitamente. Então hoje a igreja está ouvindo muita coisa, muita voz, muita fábula, está deixando a sã doutrina de lado, e essas vozes têm deixado nossos ouvidos tapados. Então que eu e você hoje possamos viver o milagre do liberar dos nossos ouvidos. E você, Deus está falando agora, Ele pode colocar nos teus ouvidos a palavra dele agora, Ele pode sarar os teus ouvidos, Ele pode abrir os teus ouvidos espirituais para ouvir aquilo que Ele tem a falar. E que essa presença, que essa força, que essa autoridade possa vir sobre a tua vida, né? O próprio apóstolo Paulo, falando sobre isso, nos diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10, que diz: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, há muitas vozes no mundo. Ele está falando isso.
1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, tá? Então nós vemos que essas vozes têm fechado os nossos ouvidos. Se nós lemos os textos ali na Torre de Babel, nós vamos entender que quando Deus desce para ver o que está acontecendo, ele viu que as pessoas estavam tentando construir uma torre até chegar ao céu. Isso também é uma dica para cada um de nós. Quando nós começamos a ouvir outras vozes, essas outras vozes vão fazer nós erguermos a nossa própria vida, nós erguemos o nosso próprio eu. A voz de Deus faz nós erguermos aquele que morreu por nós naquela cruz. A voz de Deus faz que seja tudo por Ele, para Ele e através dele são todas as coisas, né? Nós somos criados para a glória de Deus. Então a voz de Deus, isso é uma coisa muito importante. A voz de Deus faz você glorificar a Deus com a tua vida. A voz da Babel, da Babilônia, faz você edificar a você mesmo. E por isso que ouvir os mestres segundo suas próprias cobiças. Então eu e você precisamos aprender que Deus quer falar conosco. Deus quer falar com a minha e com a tua vida. O grande problema é que nós estamos edificando a nossa própria vida, estamos querendo chegar ao céu com as nossas vitórias, com as nossas conquistas. Deus, Ele ama te dar vitórias, Ele ama te dar conquistas, porque isso testemunha sobre Ele. Glória a Deus por isso. O grande problema é que nós paramos de ouvir essa doutrina, como Paulo diz, e começamos a ouvir a voz da Babilônia. Sem perceber, é uma linha invisível que nós passamos, e aí, sem perceber, deixamos de ouvir a voz de Deus e começamos a ouvir a voz da Babilônia. Então, esse problema que nós vamos enfrentar, e a geração dos últimos dias vai enfrentar, é que a voz de Deus vai ser igual na época, no período ali de Samuel, que era muito raro, ou seja, poucas pessoas ouvindo realmente a voz de Deus. Então aquilo era muito precioso para Deus, e era isso que estava acontecendo ali na época de Samuel, porque Jesus disse: quando eu vier, será que eu encontrarei fé na terra? Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então não está ligado em ouvir a Deus. Então nós vemos que há muitas vozes. Então essas vozes que estão no mundo ali em Babel, quando Deus desce ali, a Bíblia diz que ele confundiu as línguas ali, ele confundiu a linguagem, e tem um sentido, lógico, as divisões causaram isso, do idioma, do idioma português, do idioma, e foi criando seus idiomas ali, é óbvio que sim, mas a linguagem, quando você mergulha ali na originalidade do hebraico, no texto da Torre de Babel, você vai ver que ele não estava falando literalmente só sobre a divisão das linguagens, porque em Gênesis 10, nós já vemos a separação de ilhas e de terras por causa do idioma, em Gênesis 10. E Deus diz que em Gênesis 11 ele divide ali a linguagem. O que é a linguagem? Ele começou a dividir as pessoas conforme não só o seu idioma, mas conforme as suas crenças. Ele fez uma linguagem espiritual. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem como que era. Não, eu creio que para se achegar a Deus tem que levantar um altar. Eu creio que eu vou ficar tocando aqui um som, eu vou chegar a Deus. Eu creio que se eu pular, plantar uma bananeira aqui, cair e na água, eu vou chegar a Deus. Eu creio que começou as pessoas, essa divisão entrou nesse ambiente, por isso que é Babilônia. Babilônia é a multidão das vozes dizendo: não, todos os caminhos levam a Deus, aquilo leva a Deus, aquilo leva a Deus, aquilo leva a Deus. E aí nós começamos a ser uma coisa só com o mundo, começamos a ser uma coisa só com as pessoas que estão com seus valores trocados, invertidos, crendo em fábulas. E aí nós começamos a ver que a Babel ali não foi só uma divisão de linguística, de linguagem, foi uma divisão do que eu creio. Eles foram divididos na sua linguagem espiritual. Para chegar a Deus eu creio que tem que matar um animal. Então eles foram sendo divididos, e isso é Babel, isso é Babilônia. E a Babilônia faz você ficar os teus ouvidos tampados para ouvir a Deus, e é diariamente vozes, 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 vozes e mais vozes, e que hoje essas vozes sejam removidas de tua alma, seja removida de tua vida, para que uma voz só possa ecoar na tua vida, transformando a tua história, transformando o teu ser, transformando a tua vida. A Babilônia, ela vai fazer crescer somente o teu eu. Você corre atrás das tuas coisas. Os problemas emocionais surgem porque as pessoas te frustraram, as pessoas
te decepcionaram, as pessoas falaram mal de você, então você fica mega chateado porque você está ouvindo que a Babel está dizendo como isso, como que estão tocando no teu eu, que história que é essa? Não, está errado isso, e as pessoas começam a se frustrar, isso dentro da igreja. Então nós temos que restaurar a igreja, ouvir novamente a voz de Deus, porque a voz de Deus ela vai sarar a nossa alma, ela vai curar as nossas emoções, ela vai mortificar o que precisa mortificar, e vai fazer com que o nome de Jesus seja glorificado, o nome de Jesus seja exaltado. Então, quando nós falamos de voz de muitas águas, não é que, ou seja, quando nós falamos que uma geração não está ouvindo a Deus, não estamos falando que Deus silenciou no céu. Ele é poderoso. Quem tiver revelação de Jesus Cristo vai ter essa experiência da voz de Deus. Então, a oração, guarda isso no teu coração, a oração é o homem falando com Deus. A revelação é Deus falando com o homem, tá? Então a oração é o homem falando com Deus e a revelação é Deus falando com o homem. Então quando nós vemos uma revelação, quando o céu se abre, quando nossos ouvidos se abrem, quando nós compreendemos, quando nós entendemos algo que nós não entendíamos e aquilo faz pum, é Deus falando conosco, tá? Então não somente a voz audível de Deus vai nos falar, mas a revelação é Deus falando com o homem. Então Paulo diz isso em todas as suas cartas, Jesus falou muito sobre isso, nós vemos os textos bíblicos falando direto sobre isso. Então quando você ora a Deus e está pronto para ouvir a Ele, você vai ver revelações poderosas de Deus sobre a tua vida, revelações poderosas do que está acontecendo, por exemplo, na tua vida. Então muitos de nós que ouvimos só a voz da Babilônia, nós não conseguimos entender o que está acontecendo com nós. Então a Babilônia diz que o teu vizinho é o teu culpado, a Babilônia diz que o teu amigo é o teu culpado, que o teu marido, que tua esposa, todo mundo é culpado, menos nós. Mas quando a palavra e a voz de Deus vem sobre nós, nós vamos entender que o nosso próximo pode ter os seus erros, mas eu também preciso de muita ajuda da parte de Deus. Então oração é quando você fala com Deus. Fale com Deus diariamente, coloque a tua vida, aprenda sobre oração, busca a Deus, pratique oração. E quando isso acontece, a revelação começa a vir. Então nós vemos Daniel orando, daqui a pouco ele está orando, quando ele está orando assim, ó, ele olha para trás, vê um personagem. E quando ele olha, ele vê um personagem com cabelo branco como a neve. Seus olhos eles eram chama de fogo. Ele era cingido com um cinto de ouro, não na cintura, no ombro. Isso é muito forte, é uma revelação que ele teve, porque quem estava cingido na cintura, o sacerdote poderia estar simplesmente não na hora do seu trabalho, era só a roupa que ele usava. Agora, quando ele cingia no ombro, é que ele estava dizendo, eu estou pronto para trabalhar, estou pronto para fazer algo, estou pronto para tocar a tua vida. Então, Daniel teve uma revelação. Ele disse, opa, o meu Deus não está parado, meu Deus quer vir intervir em nosso favor. Por mais que nós estejamos aqui na Babilônia, Ele está pronto para agir em nosso favor. Então, ele estava orando e teve uma revelação de Cristo. Por quê? Porque Deus estava falando com ele através da revelação. Lógico que ele falou com palavras depois, é óbvio que isso, mas o primeiro estágio das respostas que Deus nos dá, geralmente são revelações. Porque ele responde assim, nosso Deus responde em revelações. E quanto mais nós crescemos em ouvir a voz de Deus, nós vamos ver grandes e poderosas obras do Senhor acontecendo. Então, é isso que eu e você precisamos muito, nós precisamos muito disso, tá? Então, vai guardando toda essa palavra aí, essa palavra depois vai subir acabando aqui eu já subo para o YouTube, tá bom? Para vocês terem, me ajude a compartilhar isso, porque nós estamos aqui desde o início da pandemia, mas eu vi algo de Deus nisso, porque através disso a gente está fazendo um sonho que a gente tinha, que é formar homens e mulheres sobre conhecimento de oração, entendimento de oração e despertar uma geração por oração, porque a oração vai fazer os nossos ouvidos se abrirem e a revelação, que é o início do falar de Deus conosco, vir sobre nós, tá? Então nós vemos Jesus, por exemplo, falando em Mateus capítulo 13, versículo 15, que diz assim: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos para não suceder que vejam com os olhos,
ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam daquela situação e sejam por mim curados. Vamos repetir esse pedaço aqui. Ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Conversão aqui não está dizendo o dia que você aceita Jesus, está dizendo por caminhos tortuosos que tem na tua vida. E quando os teus ouvidos estão ali abertos a Deus, aquilo entra dentro de ti. Você não só entende, mas aquilo começa a te transformar por dentro. E aí você começa a receber curas das mais diversas, principalmente emocionais. Então nós vemos aqui que existe um processo aqui, existe um caminho que a Bíblia nos fala. Não temos tempo aqui, tá bom? Para falar sobre todos os detalhes aqui, é um tempo curto, eu quero trazer o máximo de informação para depois você em oração buscar isso também. Um processo que em todos os textos que Jesus falou, que Isaías falou, Daniel também ensinou sobre isso, que ele diz 3 processos, que é assim, eu já disse aqui, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então fala de 3 coisas. Primeiro é ouvir, normal, natural, e aqui todo mundo está. Você pode estar numa reunião, num culto, você pode estar, por exemplo, aqui comigo agora, está ouvindo, tudo bem, ótimo. Mas como a tua vida está mergulhada em outras vozes, ela criou uma dureza, que a Bíblia chama uma dureza de coração, porque o coração desse povo está endurecido, ou seja, no grego ali ele também tem um significado de algo impermeável, ou seja, tem algo que cobre, impedindo de algo entrar. Jesus, quando fala essa palavra aqui, logo na sequência ele diz, deixa eu falar uma palavra parábola para vocês. Ele diz, saiu o semeador a semear. Então ele semeou uma semente, ali ele vai falando dos terrenos, que é o coração. Então o coração endurecido, a palavra vem, mas o inimigo rouba, ela é de pouca duração, e assim por diante, ele vai explicando isso. Então nós vemos aqui que o problema não está na voz de Deus. Deus sempre fala. O problema está nos nossos ouvidos. Então eu escuto, mas como eu estou com o coração endurecido, ficou nisso. Eu só estou no primeiro estágio, que é ouvir. Você está me ouvindo agora, você pode ouvir 500 pregações. A nossa geração está com um acúmulo de ouvir, ouvindo muito, está ouvindo muita coisa, tem muita informação. Mas, como eu disse aqui, se essa voz está conseguindo penetrar dentro de você, essa voz está te transformando e você está entendendo, e todo dia algo novo vai acontecer na tua vida, entendendo que você vive, você nasceu para a glória de Deus, filho. Todos nós nascemos para engrandecer e glorificar a Deus, para que os homens possam ver que Ele é o Senhor. Então, quando isso não começa a acontecer e você começa a ficar chateado, você começa a ficar desanimado, você se abate, é porque você está só ouvindo aqui. Como aquilo, estou aqui ouvindo isso, não está acontecendo nada, então vamos ali ouvir lá. Vamos ouvir lá, e aí os mestres começam a aparecer e nós começamos a ficar com o coração endurecido. Então o primeiro passo é ouvir. Ouvido. Esse instrumento que a Bíblia diz, que é a ciência, que todo mundo diz que é o primeiro estágio aqui para você ouvir alguma coisa. O segundo estágio de você... Deixa eu falar só sobre esse coração endurecido, que no hebraico, tanto o grego aqui nessa palavra, nesse texto de Mateus capítulo 13, versículo 15, nos diz isso que eu falei, que até algo que está guardado, protegido ou impermeável, mas no hebraico uma palavra, tradução desse texto é algo, o coração dele está engordou, mas no hebraico significa algo que se satisfez com... no hebraico é uma satisfação com o luxo, com as grandezas dessa vida, deixou o coração se acostumar com essas coisas, tá? Então esse coração endurecido aqui. Então nós vemos que todo mundo está ouvindo, tá? Quem tem ouvidos, é isso que Jesus diz. Ouvir no hebraico, tanto no hebraico como no grego, significa, esse segundo ouvir significa obedecer. Então, se eu estou ouvindo e a minha vida está obedecendo, então eu estou ouvindo realmente, estou indo no caminho da voz de Deus. Se eu estou ouvindo e obedecendo a Deus,
eu não estou questionando a Deus, eu não fico criticando, será que é isso mesmo, será que não é? Então eu escuto, mas eu não estou fazendo o que eu estou escutando. Se você está escutando e está obedecendo, o segundo estágio de ouvir, quem tem ouvidos, ouça. Essa palavra grega é obedecer, tanto no grego aqui, nos textos aqui, mas no hebraico principalmente, fala que é a obediência, tá? Então, diversas palavras são usadas no hebraico para se referir a ouvir. Então, nós vemos que a primeira coisa é ouvir. Se você está curado e você não está com o coração endurecido, você vai obedecer. Se você não obedece aquilo que você está ouvindo, é porque o teu coração está endurecido. E que em nome de Jesus você hoje seja tocado por o poder do Espírito Santo que está agindo aqui neste lugar, que está nessa reunião, que está nessa live, que está nesse ensino, que está nesse estudo, que esse poder do Espírito Santo possa quebrar a dureza do teu coração, porque essa é uma palavra profética, uma promessa que Deus já fez para a tua vida, que chegará um dia que eu tirarei o coração de pedra deles e os darei um coração novo, um coração de carne. Então, quando Jesus diz que o coração desse povo está endurecido, ele diz, vocês têm que viver o que foi profetizado por Jeremias, quando ele profetizou isso. Então, ouvir, o próximo passo é, se você está realmente entrando um som que vem do alto na tua vida e você está obedecendo, algo começou a funcionar na tua vida, tá? Então, aqui você já está entendendo o segundo estágio, o segundo processo, que todos os profetas ensinaram isso, Jesus ensinou isso. Diversas vezes quando ele diz quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele não está fazendo um trocadilho só de palavras, ele está trazendo um ensinamento ali. Tanto aqui em Mateus 13:15 ele diz sobre 3 terrenos que existiam ali, né? O terreno de pedra, que foi ali na pedra, outro foi plantado no canto e o inimigo veio e roubou, né? E assim por diante. E no outro não tinha raiz e o sol veio, mas aí o outro não, o outro foi plantado numa terra boa. E quando foi plantado numa terra boa, deu 30, 60 e 100 por 1, multiplicou aquilo que entrou dentro dele. Então nós temos que entender que o primeiro sinal que você vai ter diante de Deus é que você está ouvindo e você está obedecendo. Pensa agora aí, deixa o Espírito Santo te lembrar áreas da tua vida que você está ouvindo, mas você não está conseguindo fazer aquilo que Deus te pediu. Então, com certeza, essa área da tua vida está endurecida. E só quem pode nos ajudar é o poder e a grandeza do Espírito Santo. Que Ele venha sobre ti, que o Espírito Santo venha sobre ti agora e te ajude a quebrar essa dureza do coração e essa situação que muitas vezes você está vivenciando na tua história e na tua vida. Então, aquele que tem ouvidos para ouvir, para obedecer, ouça. Então, o primeiro estágio é ouvir. O segundo estágio é obedecer, e agora eu quero falar do terceiro estágio, que é aquilo começou a transformar você. Então, muitas vezes nós temos um problema financeiro. Vamos dar um exemplo aqui. Aí você vai numa reunião, num culto, você escuta uma palavra de fé ali do pastor, falando sobre finanças, sobre a importância de nós consagrarmos recursos a Deus, de consagrarmos a nossa vida, as nossas finanças. Aí você ouviu, aí o que você fez? Você obedeceu, você falou, eu entendi, estou passando uma luta, eu vou lá. Você vai e obedece. Só que aí você obedece, Deus honra, você começa a ver o testemunho na sua vida, mas parou aí. Então aí é o segundo estágio, e muita gente começa a obedecer o que está ouvindo por causa da pressão que está vivendo. Isso não quer dizer que aquela palavra, que a voz de Deus está conduzindo aquela vida. Foi momentâneo, foi só um período ali, tá? Então foi só um pouquinho ali que aquela pessoa obedeceu por causa da pressão e da situação que ela está vivendo. Então são pessoas que muitas vezes vão num culto, o pastor fala, você tem que orar. Então ele fala, vamos orar então, se vai orar, vai mudar, vamos orar. E começa a orar, e aí vê as respostas, vê a pessoa ser curada ou transformada, as coisas melhoram, e a pessoa para. Por quê? Porque ela está no primeiro estágio, entrou no segundo estágio, mas o terceiro estágio, que é quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ela não vivenciou. Então, por isso que eu falei que ouvir é uma coisa, escutar é outra totalmente diferente. Ouvir é você ouvir, escutar é você obedecer, e por tanto que você começa a obedecer não só uma vez, mas você começa a ter isso como prática na tua vida, você começa a ser transformado por Deus, você começa a ser curado por Deus, e aí sim nós vamos ver aquilo que é a obediência de ouvir a Deus,
vai gerar dentro da tua alma. Então isso é um princípio poderoso. Agora eu fico imaginando ali homens, mulheres de oração, pessoas que precisam ter a prática de oração em suas vidas, fazendo uma oração mecânica, porque sabe que tem que orar, mas aí não está deixando aquele ouvir a palavra de Deus. E aí nós não estamos mais escutando a Deus, aí nós não conseguimos ter... quanto mais você praticar esse princípio que eu estou te ensinando, com certeza você vai ter mais facilidade de discernir a voz de Deus. É por isso que eu falei no início, eu estou preocupado, porque tem uma geração ouvindo a Deus, e tem gente se separando, tem gente mentindo, tem gente aprontando para tudo quanto é lado, e toda vez que às vezes converso com essas pessoas, elas estão me dizendo que Deus falou. E nós vemos o fruto depois que não foi bem isso. Então, nós temos que entender que quem está ouvindo a Deus está obedecendo e está sendo transformado por Deus. Não adianta falar que Deus está falando, que está ouvindo a Deus, sendo que não tem transformação na vida dessa pessoa. Então, esse é um princípio muito forte da palavra de Deus. Quando eu falo com Deus em oração, Deus fala comigo através de revelação. Mesmo seja de revelações que ele me dá e também da sua palavra, da sua voz. Ele vai falar algo que eu já escutei 10 vezes, mas aí ele vai falar algo que vai mudar a sua vida, tá? Fechado? Deixa eu tomar o café na caneca que lascou, porque lascou. Café frio, gelado, o assistente sumiu. Sei lá para onde o assistente foi. Gelado aqui, a caneca aqui de Florianópolis está frio, aqui está esfriando aqui. Vamos que vamos. Primeiro estágio, então, ouvir. Segundo estágio, obedecer. O terceiro estágio, transformação. Tá bom? Então, não adianta falar que estamos ouvindo a Deus se nós não estamos sendo... Tem um bug aqui, o bug do milhão. O assistente estava colocando as crianças para dormir. Você precisa de um carregador, meu amor? Eu tenho aqui. Precisa de um café quente? Café quente precisa. Vamos que vamos. Sempre, se você me chama, eu apareço. Sei. Então, família... eu e você temos que aprender a força desse princípio, tá? Quanto mais eu praticar esse princípio, mais eu vou ter facilidade de discernir a voz que é de Deus e a voz que não é. Então, quando você vai conversar com uma pessoa, ela diz, Deus me disse, mas não tem nem obediência à própria palavra de Deus e não tem transformação, quem falou aí? São as muitas vozes que estão falando. Se nós lermos ali no livro de Daniel, a Bíblia diz que o rei teve um sonho, e aí ele convoca os 4 sábios, a Bíblia chama assim, da Babilônia, para interpretar o sonho do rei. E ele diz, se não interpretar, vocês vão morrer. E quem estava incluído entre os sábios da Babilônia era Daniel, então Daniel ia morrer também. E como os sábios começam a negociar com Nabucodonosor, mas conta um pouquinho aí como que foi, como que não foi. Quem não escuta Deus é limitado em revelação. Quem não escuta Deus é limitado em avançar. Ele vai só num limite. Então eles começam, não, mas fala um pouquinho, conta, a gente interpreta. Ele falou, não vou falar nada, se vocês não falarem o que eu sonhei, vocês vão morrer. E aí, eles não falaram, Deus deu a ordem para matar eles. Quando chegam para pegar Daniel, para matar Daniel, Daniel diz, espera, me dá mais um dia só, me dá um dia, porque eu vou orar a Deus. Quem está aqui? Eu vou orar a Deus e Ele vai revelar a mim, Ele vai falar comigo o sonho que Nabucodonosor teve. Então ele diz, me ajuda? Ele falou, tá bom, um dia. E ele foi. E quando ele foi lá, chamou os amigos e falou, lascou, gente, lascou. Se um dia Deus não falar com a gente, nós estamos lascados, vai todo mundo morrer aqui. E a Bíblia diz que ele começa a orar ali e Deus fala com ele. Deus se revela a ele. Só que nós vemos aqui que antes de ele ser revelado, sempre outras vozes vão aparecer. Então a Bíblia diz que os magos apareceram, que os feiticeiros apareceram, que os encantadores apareceram e que os caldeus apareceram para falar. Então aquele tumulto de vozes, aquela Babilônia, aquela Babel, na própria Babilônia, vai tentar impedir de você ouvir a Deus. Mas se você remover as outras vozes, que cada uma dessas vozes tem um significado, não vou ter tempo com vocês, é óbvio agora para explicar cada uma delas,
mas é voz da Babilônia, é voz que faz, que quer somente você ser edificado, que quer que você cresça, que quer somente o teu eu ser edificado e não a glória ser de Deus, né? Então, cafezinho curtinho aqui. Agora nós vamos voar, gente. Vou pôr o tênis daqui a pouco. Tomei um canecão, vou tomar esse. Então, nós vamos correr, hein? Menorzinho agora por isso, né? A gente tá querendo que você durma à noite. Mas tá bom, tá quente, né? Tá ótimo, tá quentinho, saindo fumacinha. Tá ótimo. Ela foi embora. Tchau. Então, nós vemos o quê? Que Daniel, ele calou as vozes da Babilônia. Por quê? Porque ele conhecia a voz de Deus e foi um instrumento de Deus para mudar o destino, para mudar a história daquele povo, tá? Então tem voz do passado aí atormentando a tua vida, tem voz da dúvida atormentando a tua vida, tem voz das mais diversas atormentando a tua fé, tentando impedir de você tapar os teus ouvidos para não ouvir a Deus, mas Deus quer falar conosco, Deus quer falar com homens de oração, Deus quer falar com essa geração, Deus quer continuar falando com o seu povo, não importa quem vai ficar sem fé nos últimos dias, sem ouvir a voz de Deus. Eu vou ouvir a voz de Deus. Nós vamos ouvir a voz de Deus, porque Deus é poderoso, tá bom? Jesus, em João capítulo 8, versículo 43, pergunta para eles: qual a razão por que vocês não compreendem a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Olha aí, linguagem e palavra. Ouvir e obedecer. E por que vocês são incapazes de obedecer a minha palavra? É isso que ele está querendo dizer aqui, tá? Hebreus 5:11, Paulo está falando com os hebreus, ele diz assim: a esse respeito, nós temos muitas coisas para dizer, difíceis de explicar, mas vocês estão se tornando tardios em ouvir. Então nós vemos que esse foi uma grande dificuldade, porque sempre a Babilônia vai tentar parar a voz de Deus de tocar os teus ouvidos, tá? Então essa é uma noite que eu e você podemos ser tocados de uma maneira poderosa pelo poder e pela unção do Espírito Santo. Esse é um princípio de oração e o inferno vai fazer de tudo para que outras vozes fiquem, desde quando você acorda até quando você vai dormir, fique bombardeando a tua mente para que você não tenha seus ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus, mas hoje que essas vozes saiam de cena para que você tenha somente liberdade de ouvir a voz do Senhor. Dei diversas dicas aqui nessa ministração, depois você escuta de novo. Falei sobre as outras vozes estarem ligadas com o teu eu, a voz de Deus está ligada com engrandecer o nome de Jesus. Nós nascemos para a glória de Deus, então Deus vai pegar a tua área financeira, Ele vai glorificar o nome dele nela, tá? Então nós vemos que o grande problema é que Satanás sempre se adianta para falar. Vou repetir, Satanás sempre se adianta para falar. Ele vai falar, ele vai tentar falar antes dos propósitos de Deus cumprir na tua vida. Satanás não sabe o que vai acontecer, ele tem essas dúvidas, ele vê na tua vida, ele vê uma multidão de anjos descendo na tua casa agora, ele fala: lascou, agora lascou, complicou, vamos falar, vamos bomba ele lá, fala com ele, sabe? Vou dar exemplo para vocês aqui. Abraão está lá, Deus falou que ele ia ter um filho. Aí quando ele vê que está próximo para acontecer para ter o filho, ele fala: ih, está lá, ó, não sei o que vai acontecer, os anjos estão vindo, a presença, estou vendo uma glória, algo vai bombar na vida de Abraão, vai lá, fala com ele, vai. Abraão, vai demorar, isso aí está estranho. Tem um filho com Agar, o que aconteceu? Pum, tem um filho com Agar. Adão e Eva estão lá no jardim, ele fala: não, mas Deus não quer que você seja igual a ele come, que você vai ser igual a ele não quer que você seja isso. É só papo, porque Deus, o caminho de Deus é diferente de Satanás, mas que Deus nos faz a sua imagem semelhante, isso é óbvio. Ele se antecipa e fala, e aí nós caímos na conversa, ficamos surdos para a voz de Deus. E aí dá essa confusão. Samuel está lá para ir na guerra. Saul está para ir para a guerra. Samuel diz: não vai, eu vou me afastar, daqui 7 dias eu volto. Quando eu voltar eu faço sacrifício abençoando vocês, e aí vocês vão para a guerra. Quando deu 7 dias, que começou a acontecer? Os inimigos começaram a apertar Israel. É assim que acontece com a minha vida e com a tua vida. Quando está apertado e difícil, nós começamos a dar ouvidos às outras vozes, não do Senhor. A do Senhor fala: fica tranquilo, eu estou no controle, fica tranquilo. E aí ele se apertar o sacrifício aqui que eu vou fazer. O rei de Israel não podia fazer, ele foi lá e fez o sacrifício. Quando ele fez o sacrifício, ele escuta uma voz assim dizendo: Saul, o que você está fazendo?
Aí Samuel chegou bem na hora. A Bíblia diz, hoje, porque você não deu ouvidos ao Senhor, hoje Deus tirou o teu reino, tá? Então nós vemos que depois ele ficou 38 anos ainda reinando. E o que significa isso? Ele tinha a graça de Deus, tinha a unção de Deus sobre ele, então ele ficou no reino mais 38 anos. Mas, cadê Deus? Cadê a voz de Deus? Ele ficou tão doido, porque ele não estava mais ouvindo a Deus, que ele foi buscar uma necromante, igual lá na Babilônia, que apareceu um necromante, um daqueles que eu citei, é um necromante que consulta os mortos, que consulta as coisas passadas, que consulta aqueles espíritos familiares, que consulta aquelas coisas, e ele foi consultar para tentar ouvir a Deus, de tão desesperado que ele estava, que Deus não falava com ele, Deus não falava com ele. E por quê? Porque o diabo sempre vai se antecipar com a voz dele, mas espera aí, a voz dele sempre vem com assim, não, o teu eu, não, olha o que fizeram com você, não, ele sempre vem, hein? Ele sempre vem, não, mas olha só o que falaram de você, você vai continuar andando com essa pessoa, você vai continuar nesse ambiente, não sai, é tudo teu eu, né? Então, para a glória de Deus, que o Satanás seja envergonhado na minha e na tua vida, é esse o discernimento que nós temos que ter das vozes que estão vindo na nossa mente. Então, quando isso começa a acontecer, a Bíblia diz que nós vamos procurar diversos mestres, conforme as nossas cobiças e paixões, e isso vai complicar. Então ele sempre vai tentar antecipar os propósitos de Deus. Aconteceu com Saul, aconteceu com muitos homens de Deus, aconteceu com muitos homens de Deus. Eu falo que até o erro que Davi cometeu de adultério com Batseba, onde o marido dela foi para a guerra e Davi quis ter essa mulher e por aquele bobeira dele ali, ele deu aquela vacilada monstra. Eu até imagino que como um homem estava na guerra, pode ser que Deus até tinha um propósito ali. Às vezes se esse homem morre, essa mulher fica viúva, Davi poderia ficar com essa mulher viúva, né? Então, mas só que ali vem a voz, vai buscar ela, pega ela, vai nela. O que acaba acontecendo? É isso. Então que eu e você possamos orar a Deus, ore quando terminar esse ensino, Deus, remova da minha vida as outras vozes, que eu possa escutar a tua voz que vem para edificar, lógico, que vem para restaurar minhas emoções, que vem para curar a minha alma, mas vem para curar o quê? Para mostrar para os outros que eu sou melhor que os outros? Vem para curar a minha alma, para que o teu nome nessa terra possa ser glorificado. Nós nascemos para a glória de Deus. Tudo o que você fizer, faça para a glória de Deus. Então nós temos que entender que esses são segredos fortes de nós ouvirmos e voltarmos a ouvir e escutar a Deus, não só ouvir. Tem muita gente ouvindo, estamos ouvindo muita coisa, mas escutar, que é obedecer, e ser transformado, que continua esse processo de escutar, então nós precisamos mudar e rever várias coisas. Que você possa receber essa palavra no teu espírito, que você possa receber essa palavra na tua alma, em que nós possamos ver uma liberação poderosa sobre ti, profética sobre ti, e que as outras vozes não impeçam da poderosa voz de Deus que está falando agora. Ela está falando agora com a tua vida. Deus quer falar coisas contigo. Deus tem saudade de falar contigo, porque você é um dos amigos que Deus quer falar, você é um dos amigos de Deus, e Ele quer falar contigo de uma maneira poderosa. Que Deus te chame como te chamou Samuel, no meio de uma geração que não ouvia mais a Deus, e isso cada um começou a buscar os seus próprios interesses. Eles estavam em divisões, os sacerdotes corrompidos porque eles queriam só satisfazer as suas necessidades. Estava a maior confusão, e aí nós não víamos mais o sentimento de amor um pelo outro, de característica de um pelo outro. Então o eu cresceu demais porque eles estavam ouvindo outras vozes da Babilônia. E nós vemos que lá no livro de Apocalipse diz que a Babilônia seduziu os crentes, e a Bíblia diz que ela tem uma visão dela segurando uma taça bebendo o sangue dos crentes. O que é o sangue? É o teu propósito, é o teu destino, é o que Deus tem para a tua vida. Mas porque muitas vezes essas vozes estão falando conosco, nós estamos deixando de viver o propósito de Deus em nossas vidas. Então que eu e você sejamos levantados em oração, despertemos para ouvir a voz de Deus, que você ore pela tua igreja, que você ore pela tua casa, que você ore pela tua família, para que nós possamos vir para que o Senhor possa vir com força e com autoridade sobre a tua história e sobre a tua vida. Amém, família? A live vai cair, assim que cair, daqui uns 20 minutinhos eu só dou
editada bem rápida que ela já sobe ali para vocês terem acesso. Me ajuda a compartilhar essa palavra, que eu sei que tem muita gente que não estava aqui conosco, mas precisa ouvir essa palavra. Vamos bombardear para que a voz de Deus venha poderosamente na nossa vida, que a voz profética venha sobre a tua vida, que a voz poderosa do Senhor, que a voz como a voz de muitas águas. Quando a voz de muitas águas fala, se prepara que o inferno sai em disparada, tá? Então que essa voz invada a tua casa, que a voz invada a tua família, que nós possamos ouvir e escutar a Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem está escutando, obedeça e seja transformado. Que Deus te abençoe, vocês em Cristo. Logo mais está ali a palavra no YouTube, e me ajuda também porque nós tivemos um culto domingo onde aconteceu uma loucura aqui em Florianópolis, foi um batalhão de gente curada. Tenho recebido todo dia aqui pessoas sendo curadas. Se você foi curado, entra no YouTube, na palavra de domingo, que é o testemunho, e clica ali, deixa o seu testemunho ali, que nós estamos edificando muitas vidas com o teu testemunho. Amém? Amo vocês em Cristo, Deus abençoe, tchau, tchau. Vamos ouvir e escutar a Deus. Tchau.